Olá, boa tarde a todos. Tiago já está. Oi, Ana, nossa aniversariante de hoje. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Vou chamar logo o nosso amigo Tiago Tarran, porque nosso tempo é tão curto, né? Apenas uma hora. E a gente tem muita coisa para falar na tarde de hoje, né? Apenas dando continuidade sobre o tema o Síndrome do Pânico. E muitas perguntas surgiram durante a semana e a gente vai ter mais uma vez nessa nossa caminhada com o nosso amigo Tiago Tarran, médico psiquiatra, e a gente já agradece a presença de todos. Meu querido irmão Carlos Magno, seja muito bem-vindo, tenha acompanhado as nossas lives. E a live tem sido assim de grande importância, né, para todos nós, porque estamos trocando, estamos aprendendo também junto com vocês e tentando de alguma maneira tirar dúvidas, né, com o nosso médico psiquiatra a respeito desse tema aí tão importante, né? Eu vou chamar o Tiago e quando da presença dele eu ainda quero fazer algumas considerações iniciais. Ei, Tiago, amigo, tudo bom? Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, querido, tudo bem? Tiago, eu estava esperando você entrar porque, só para fazer algumas considerações iniciais a respeito, quero mandar um abraço muito especial para Fátima Marques, né, coordenadora do projeto A Chave da Questão. Ela, desde quarta próxima passada, ela deu a entrada no hospital, encontra-se internada por Covid-19, né? E também não poderia deixar de lembrar nesse momento e também pedir orações ao nosso querido médico, doutor Divino. Ele é diretor clínico do Hospital Evangélico de Itapemirim, né, aqui no Espírito Santo, e é uma pessoa muito amiga, é uma pessoa que também está trabalhando na linha de frente do Covid, tá? E está em estágio também um pouco delicado, internado em Cachoeiro de Itapemirim. E eu, para essas duas pessoas queridas, eu quero assim pedir a cada um de vocês que intercedam a Deus, né, nas preces, nas orações, para que eles voltem ao nosso convívio o mais rapidamente possível. E não poderia também uma triste notícia que eu recebi hoje, o falecimento de um grande amigo, um companheiro de farda, lá no Rio de Janeiro. Ele veio a falecer, veio a óbito esse dia, né? Eu acho que foi mais cedo um pouco, e também por Covid. Aí, Tiago, eu falo uma coisa que a gente tem falado muito, com o cuidado que todos nós devemos ter em relação a esse vírus. A gente não pode brincar, a gente tem falado aqui de saúde, mas sobretudo quando a gente fala de saúde é para que tenhamos assim, uma vida mais prolongada, né, saudável. E é triste quando, diante de uma pandemia como essa, a gente ainda ver pessoas negligenciando uma coisa tão séria, tão séria. Então Sim. eu penso que independente de bandeiras partidárias, políticas, religiosas, que a pessoa leve mais a sério isso, use os procedimentos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, então, tantas autoridades da área de saúde, né, que a gente sabe que é o trivial, é a higiene mesmo com álcool em gel, é o uso da máscara, é manter o distanciamento, tudo isso é muito válido porque a vida ela é muito preciosa, dê muito valor a ela, né? Então, nesse momento, a gente se depara com situações, pessoas da família, pessoas amigas, sendo assim, de uma forma tão brutal, né? Tão desumana, porque quando a pessoa vem a óbito, nem a família tem acesso mais para fazer
um sepultamento digno, né? Porque não pode ter mais contato com ninguém. Sim, Então, fique um alerta aí, Tiago, para todos que nos assistem, que nos acompanham, para que tenham mais cuidado em relação ao Covid. É algo muito sério, tá? Não é bom vacilar, né? Então, eu sim, trago essa notícia, né? Essa reconsideração inicial isso. como um parâmetro de reflexão para todos nós. Agradeço mais uma vez a participação, essa nossa parceria em prol de divulgação de conhecimento e saúde. Meus sinceros sentimentos ao seu amigo, Carlos, e que Deus possa confortar a família. Estimos Amém. melhoras ao divino, pessoa fantástica. Fiquei sabendo agora também por você. Gosto muito dele, a gente trabalha junto. E a Fátima também, uma breve recuperação para elas, para eles. Uma tia minha de Goiânia também está internada, foi internada de ontem para hoje, também em TI, estado grave por causa de Covid. Minha avó Uhum. materna de 92 anos teve alta essa semana, graças a Deus. Graças a Então, Deus. e eu tenho amigos, Carlos, que moram na França, Itália, Alemanha. Lá está lockdown de novo. Uma segunda onda mais forte, Hum. mais impactante do que a primeira, e isso vai chegar aqui. E quanto mais cuidado nós tivermos, quanto mais preocupação tivermos, melhor. É verdade, Tiago, é verdade. Mas que Deus nos fortaleça e que Deus nos capacite cada vez mais para poder seguirmos em frente e com muita cautela, com muito cuidado, É né? isso aí. Mas, Tiago, quero aproveitar o ensejo, falar de coisas boas também. Hoje está aniversariando uma pessoa que também é muito querida por você, né? Com Ana certeza. Maria. Sim. E eu sei que ela está desfrutando lá junto com o marido, com a família dela, esse momento tão especial. Então, para você, Ana, um beijo nosso aí, tá? Que Deus te Parabéns, abençoe, te Ana. dê muitos anos de vida. Saúde, felicidade. Tiago, vamos começar então, né, nosso bate-papo. Embora algumas perguntas que eu recebi durante a semana, Tiago, algo que você tinha até abordado já na última live, mas eu vou pedir sua compreensão, eu sei que você tem bastante, de que algumas foram até repetidas porque as pessoas pediram de novo para poder, não que não fossem esclarecedoras, né, não tenham sido esclarecedoras, pelo contrário, Uhum. as pessoas têm ligado, têm manifestado e têm falado que tem sido muito boa a live, no sentido assim, tem sido muito esclarecedor, sabe, Tiago? Então isso é muito bom. E você com toda a sua calma, né, que um dia eu chego lá também, consegue transmitir assim, com muita sabedoria, as informações que as pessoas precisam, né? Então, a primeira pergunta, Tiago, e até de forma didática mesmo, né, como você achar melhor, a evolução clínica de uma crise assim da síndrome do pânico. Como é que você poderia definir isso para a gente, essa evolução clínica? Então, normalmente a crise de pânico, Carlos, ela acontece de maneira repentina, né? Sem aviso prévio, podendo acontecer em qualquer período do dia ou em qualquer situação, seja a pessoa em casa, seja no trabalho, seja dirigindo, em reunião, shopping, lazer e até mesmo dormindo. Normalmente a crise, a síndrome do pânico está dentro do transtorno de ansiedade, é um dos transtornos de ansiedades mais comuns, né? Então, teoricamente, né, se tem a síndrome do pânico, tem ansiedade prévia e muitas das vezes não tratada. Então, a evolução normalmente é uma pessoa que é ansiosa, não trata e, e os fatores de risco para a ansiedade dela permanecem, não faz tratamento corretamente e a evolução natural seria por uma crise de pânico, um ataque de pânico e, se não tratado, os ataques de pânico ficam recorrentes e vira síndrome de pânico mesmo. Então, a Uhum, evolução normalmente é essa, Carlos. Normalmente é um ansioso não tratado que evolui para uma crise de pânico, né? Um ataque de pânico. uhum. Tiago, me lembrou agora um caso que eu atendo, essa menina é do exterior, né? Eu estou encaminhando ela para você também, para me ajudar no tratamento dessa pessoa.
E ela ouvindo, assistindo a nossa live passada, quando eu te fiz uma pergunta, que o síndrome do pânico, ela aparece até mesmo quando a pessoa está dormindo, Dormindo, né? sim. E ela ficou assim tão assustada com aquilo que ela sonhou com aquilo e não só sonhou, como teve a síndrome do pânico Então, a gente naquele costuma dizer, instante, né, né? Carlos, que nós que tratamos disso, a gente sabe, o ansioso é muito sugestionável, né? É por isso que a gente orienta sempre a não ler bula de remédio, porque se o ansioso lê que o remédio faz enxergar azul, no dia seguinte está vendo azul. Então, o ansioso é muito Uhum. sugestionável. Então, por isso que provavelmente ela deve ter tido esse sonho e a crise, né? Sim, Tadinha, sim. né? Porque essa crise noturna não é bom, não. Não é não. Eu vou assim, olha, de alguma maneira, assim, a gente falou tão um pouco sobre o gatilho também, né? Ela ficou com aquilo na mente, né? Ela não tinha, ela não sabia dessa informação, Tiago, de que a pessoa que sofre de síndrome do pânico, mesmo dormindo, ela é capaz de ter a crise, mesmo dormindo. E ela ficou muito assustada com aquilo, mas a explicação foi dada, né? E Então, depois ela se está quiser nessa passar meu luta. contato, eu até explico direitinho, mas segundo um estudo, Uhum. 60% das pessoas que têm crise de pânico têm os ataques noturnos. 60%. Então não é uma porcentagem pequena, né? Não é mesmo. E com certeza agora ela está nos assistindo, né? Eu falei para ela que faria essa pergunta para você e traria esse Sim. questionamento para você falar também um pouquinho sobre. E Tiago, os principais sintomas a gente falou, né, na semana passada, na última live. Você poderia destacar como sendo os principais sintomas de uma crise de pânico? Algumas pessoas falam Sim. ataque de pânico, né? Mas você É, pode então. trazer essa diferença também, Tiago? Então, o ataque de pânico é um episódio único, que é a crise de pânico. A síndrome do pânico são os ataques repetidos, né? São as crises repetidas. Se a pessoa Uhum, teve uma só, aí é considerado ataque de pânico. Se teve mais de uma, várias, aí vira síndrome do pânico, né? É só questão uhum, de quantidade de uhum, crises e nomenclatura. O sintoma, Carlos, é extremamente variado e muito individual o que a pessoa pode sentir, mas existem os sintomas que são os mais comuns que a grande maioria apresenta, que é a sensação de um perigo iminente e o medo de perder o uhum, controle, medo da morte ou de uma tragédia. Esses são basicamente os que praticamente todo mundo tem. Existem os sintomas físicos, que já são mais variados, mas que a grande maioria costuma ter queixas cardíacas, que seria falta de ar, dor no peito, coração acelera, que é taquicardia, dormência, uhum, formigamento, suor frio, né, que é sudorese, respiração muito curta, superficial, o que piora mais ainda a crise, dor de cabeça, enjoo, vômito, diarreia, enfim, os sintomas são muito variados. Porque como a crise de pânico envolve um sistema nervoso que a gente chama de autônomo, que envolve noradrenalina, adrenalina, e eu costumo uhum, explicar isso para meus pacientes, a gente tem receptor de adrenalina do fio de cabelo ao dedão do pé. Então, uhum, teoricamente, qualquer área do corpo pode ser acometida, pode envolver sintomas de uma crise de pânico. É muito individual de cada um, mas normalmente as queixas cardíacas e gástricas são as mais comuns e predominantes aí para a grande maioria, né? uhum. E Tiago, aproveitando já que você está falando dos sintomas, você pode falar um pouquinho mais sobre a causa de uma pessoa que tem que tem um transtorno mesmo da síndrome do pânico, Então, transtorno de pânico, quer dizer. a causa exata ainda não é totalmente conhecida, né? Uhum, Embora né, haja um consenso que alguns fatores podem desencadear o transtorno. Como a gente vem falando em toda live, né, genética, né? A fruta não cai longe do uhum, pé, então, né, a genética influencia muito. Estresse, também fator clássico, né? Temperamento susceptível, uhum, baixa resiliência, né? Dificuldade em lidar com problema, frustração também é um fator muito importante. A mudança como o nosso cérebro reage a situações, seja perda de emprego, perda de um ente uhum, querido, dificuldades financeiras, enfim,
traições, enfim, a forma como o nosso Uhum. cérebro lida com os problemas. E, e alguns estudos, isso a gente vem estudando muito a questão genética nos últimos anos, já Uhum. tem pessoas que já nascem com uma mutação genética que mantém um hormônio chamado cortisol sempre alto. Então é uma pessoa que Uhum. sempre vai estar constantemente estressada, ansiosa, nervosa e que facilita muito as crises de pânico. E só para ilustrar um dado Uhum. aqui da importância da genética, é, gêmeos idênticos. Se um tem crise de pânico, o outro tem 40% de chance de ter também. Então a genética Sim. é muito importante em toda na psiquiatria e não seria diferente numa crise de pânico, né? Tiago, também a utilização de substâncias químicas, né? Assim, Como vitaminas, né? drogas, né? Drogas. Os neuroestimulantes, né? Cafeína, cocaína, energéticos, medicamentos também, inibidores de apetite, os anorexígenos, tudo isso, né, facilita a ter uma crise de pânico, né? Uhum. As causas são É, bem variadas, bem complexo, né, Carlos? Não tem como apontar uma causa só e às vezes é muito difícil, alguns pacientes até conseguir descobrir uma causa é muito difícil, né? é verdade, Tiago. Tiago, e como é que você poderia, assim, o perfil, a gente acho que falou isso também na vez passada, como é o perfil, assim, de uma pessoa que tem a tendência a desenvolver a síndrome do pânico? De Então, alguma maneira, normalmente, desculpa. normalmente, Carlos, a crise de pânico acontece de uma maneira mais comum dos 15 aos 30 anos. Então, e existe características específicas desse público, nessa faixa etária, que facilitam as crises. É, Principalmente a taxa de cobrança muito grande, né? Seja em relação à escola, trabalho, vestibular, sociedade. A gente é meio que enraizado, a gente é obrigado a ter sucesso, obrigado a trabalhar e ser bom no que faz, ter uma questão financeira importante que Uhum, para suprir o uhum, nosso consumismo que é desenfreado. Cada vez estamos mais individualistas, menos resilientes, cada um olhando só para o seu umbigo, menos uhum, empatia, enfim, aí são várias situações que fazem com que essas faixas etárias costumam ser as mais comuns. Mas a gente já vê crise de pânico em uhum, criança pré-escolar, 7, 9 anos, e idosos também. Então, uhum. é mais comum dos 15 aos 30, mas não isenta outras faixas etárias de ter. Sim. Então, existem esses perfis. E, como a gente falou lá no início, né, é bem provável que tenha uma ansiedade prévia e tem algumas características da ansiedade que são bem Uhum, próprias. Preocupação exagerada sobre o futuro, sofrer por antecedência, uma reação desproporcionais à situação que acontece, enfim. Então, normalmente, esses são os uhum, perfis de alguém que possa ser vulnerável a uma crise de pânico. uhum. Tá. Tiago, você pode explicar, assim, embora você tenha falado, eu penso assim, que toda pergunta, de alguma maneira, ela nos leva uma explicação até de forma didática, né? Às vezes dá a impressão que está sendo a mesma resposta, mas não, né? Por exemplo, como é que você explicaria, assim, de uma forma bem didática, como se dá, como se inicia a crise de ansiedade numa pessoa? Muito mais comum em mulher do que homem, tá? Então, né? Por questão que a gente falou lá na primeira live, não sei quem acompanha a Aham. gente deve lembrar, as mulheres sofrem muito mais de ansiedade do que os homens. Então, normalmente a crise de ansiedade, né, se desenvolve cada vez mais comum. Basicamente, a grande maioria do nosso consultório hoje é Uhum. ansiedade e depressão, por essas questões que a gente Uhum. vem comentando, individualismo, consumismo, muito mais eu, o ter, é é meu celular, meu emprego, minha casa, meu carro. A gente se preocupa Uhum. muito mais nos últimos anos com a gente mesmo do que com os outros. É, Uhum.
a questão da tecnologia, a gente está conectado o tempo todo e isso faz com que o nosso cérebro fique em sofrimento. Essa baixa Uhum. resiliência, dificuldade de lidar com problema, com frustração, que a gente vê cada vez isso mais comum nessa geração, né, Uhum. Carlos? Não sabe lidar com problema, não sabe lidar com frustração, muito pouca iniciativa. Que a gente já falou em outras lives, a infância está sendo cada vez mais encurtada, mais cedo se alfabetiza, mais cedo Uhum. a escola já exige do aluno, os pais cada vez mais ausentes, mesmo estando presentes em casa, a tecnologia Uhum. cada vez que passa criando mais os nossos filhos do que a gente mesmo. Enfim, são várias situações que fazem com que a pessoa possa ter uma ansiedade e, consequentemente, a crise. Mas pensando assim, Uhum. tentar explicar de maneira bem didática como que acontece a crise em si. Acontece algum gatilho ou não, enfim, né? Mas normalmente, na grande maioria, tem um gatilho. Nosso cérebro dispara a produção de neurotransmissores para que para reagir ao Uhum. estresse. É bom deixar claro que a ansiedade é uma coisa normal que todos nós temos. É a ansiedade que fez a gente evoluir como espécie, né? Reação de luta e fuga que a gente aprende lá no segundo grau na biologia. Então é normal a Uhum. gente ser ansioso. Uma entrevista de emprego, uma prova de direção, um encontro amoroso, uma freada de um carro, um latido de cachorro, tudo isso gera ansiedade para a gente reagir. Mas algumas pessoas, essa reação é desproporcional, atrapalha a qualidade de vida e necessita de intervenção, psiquiatra, psicológica ou ambas. Mas o que acontece? O nosso cérebro ele dispara essa reação ao estresse, essa reação à ansiedade e adrenalina, que é o neurotransmissor Uhum. envolvido com o estresse. Consequentemente, vai também disparar cortisol, catecolaminas, outros neurotransmissores. Mas de forma didática, vamos pensar na adrenalina. A adrenalina ela vai para o coração e acelera o coração. Então, sente ataque cardíaco, coração acelerado. Coração acelera, vai bombear o sangue mais rápido para o corpo inteiro e jorra adrenalina para o corpo inteiro, desencadeando toda essa cascata da crise de Uhum. ansiedade e, consequentemente, da crise de pânico. Então, é fisiológico, é bioquímica pura, neurobiologia, não é invenção, não é fato de fé, não é frescura, não é chamar atenção, Uhum. é uma coisa neurobiologicamente descrita e que precisa ser tratada para dar mais qualidade de vida ao paciente. Uhum. Legal. Tiago, eu já quero te fazer um convite. No Rio de Janeiro, nós fazíamos muito, trabalhávamos muito com workshop, né? E eu vou te convidar, já está convidado, a gente não tem data ainda, né? E da Comer Linda lá, nós falávamos muito, e quando você citou no início, você tem falado sobre isso, que a probabilidade, o percentual maior do problema da síndrome do pânico é em mulher, né? Por vários fatores, Sim, realmente, que a gente já tem comentado aqui. Então, a mulher, ela tem recebido, de fato, uma carga muito pesada. E por que eu falo do workshop? Um workshop para casais, um workshop para família, de maneira que os homens, os maridos, possam aprender um pouco mais e ter um pouco mais de paciência com suas companheiras, né? Que a gente tem militado nessa área, no nosso consultório, acredito que o seu não seja diferente. Às vezes a falta de conhecimento mesmo da doença, do problema, faz com que o próprio marido ou o filho ignore qualquer situação da mãe ou da esposa quando ela está no momento que é um momento triste, um momento de dor, um momento de sofrimento, e a pessoa, a mulher precisa nesse momento, o que mais ela precisa é de apoio, é de um colo de alguém da família. E quando essa família, quando esse homem, ele não tem o conhecimento, ele apenas vai ignorar e, consequentemente, vai agravar mais o problema da esposa e, consequentemente, isso poderá agravar a situação de relações mesmo familiares, né, então, conjugais. e é o que a gente vem falando, né, Carlos? A família tem Uhum, papel fundamental, seja por uhum, bem, seja por mal. Tem famílias que são extremamente estruturadas, que o cônjuge, seja homem ou mulher, conhece, entende e é um parceiro e ajuda muito. Como existe o contrário uhum, também, que acusa, critica, desdenha
e que só faz com que piore o problema, né? Eu estou vendo, Thiago, eu estou sem ninguém para anotar aqui as perguntas. Algumas pessoas aí, o Maico está fazendo a pergunta agora. Não existe tratamento tão eficaz como o antidepressivos. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Deu para entender? Aham. Então, pensando em crise de pânico, necessita de medicação para ter uma intervenção eficaz na crise. Mas pensando a médio e longo prazo, Maicon, sem terapia você não vai ter sucesso. Não é porque o caso está na minha frente, que eu tenho esposa psicóloga, mas isso é literatura. A partir do momento que a gente consegue controlar os nossos pensamentos ansiosos e consegue racionalizar durante uma crise, não precisa mais de medicação e consegue ter um autocontrole muito legal sobre sua ansiedade. E nisso o Carlos tem mais propriedade do que eu para falar. Só com antidepressivo vai ficar refém de remédio aí a vida toda e não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente tenha um autocontrole e consiga ter o mínimo de sofrimento possível, suportável, para não precisar de medicação aí a vida toda, né? E outra coisa que você sempre fala também, Thiago, que cada caso é um caso, né? Existem situações, principalmente no início, que com a terapia, uma boa terapia, ela consegue sanar sim o problema. Quando a pessoa retarda a busca desse profissional, aí obviamente a situação piora e vai ter que entrar com a parte medicamentosa mesmo, né? Mas como existem casos também que a gente atende aqui, eu sempre recomendo. Na verdade, Thiago, nem você, enquanto médico psiquiatra, é a favor de medicação, mas para cada caso é um caso, né? E Então, a a gente gente, a gente entende a tenta, necessidade. a gente busca medicalizar o menos possível, né, Carlos? E pelo Uhum, menor tempo possível, buscando, obviamente, eficácia, né? Mas o objetivo não é tomar remédio a vida toda, é tentar tomar o mínimo de tempo possível. E, obviamente, tem casos que o paciente não consegue ficar sem remédio, então a gente tenta manter o mínimo possível, na dose mais baixa possível. Mas, enfim, o uhum, objetivo é a pessoa ter o insight, né, Carlos? Ter a consciência da sua doença sim. e saber como ela funciona, saber como ela atua e o que ela pode fazer para Uhum. evitar que tenha um impacto maior, né? Sim. E essa semana me veio ao consultório uma pessoa, um jovem, que ele me fez uma pergunta, ou melhor, ele me respondeu, Tiago, e ele falou que relutou muito buscar ajuda terapêutica, com medo, com medo do psicólogo encaminhar um psiquiatra para ele. Eu disse, olha, mas como assim? Mas a pergunta, o questionamento dessa pessoa, na verdade, Thiago, ainda é o questionamento de muitas pessoas. Tem medo, às vezes, de procurar o psicólogo, tem medo, às Uhum, vezes, de procurar o psiquiatra direto, tem medo de tomar medicação. Poxa vida. sim. Mas isso Eu vem penso mudando, né, Carlos? Nos últimos anos isso vem muito, mudando. Ainda muito. tem, mas vem mudando. E tem mudado muito, né? Muito, Não, a mas pandemia fez precisa. todo mundo tirado debaixo do tapete e escancarar tudo que estava Uhum, escondido, mascarado e, né, tanto que nossa demanda aí vem aumentando demais, né? E essa uhum, pandemia veio que jogou tudo no ventilador, né? Fez todo mundo perceber que o que importa é a gente estar bem, permanecer bem e como a gente uhum, diz brincando, ostentação atualmente é ter saúde mental, né? O resto você se vira. E se a cabeça não uhum. estiver funcionando, meu amigo, não tem jeito, né? É verdade. E, Tiago, uma outra coisa bem interessante, até uma outra pergunta que eu vou te fazer. E me passou uma pergunta, não lembro o nome, pela distância aqui do celular, que a pessoa perguntou sobre a questão nutricional, né? Se ela interfere positivamente na questão psicológica. Eu falei assim, poxa vida, Muito, demais. não, não só na questão psicológica, como também, né? Por Sim, exemplo, pessoa tudo. que tem tudo, né? Sim. Então, é importante, Tiago, até enfatizando isso, a gente tem falado da importância da psicoterapia, da importância da parte medicamentosa com especialista, com médico psiquiatra. É importante tudo isso, né? Isso aí eu abri o parênteses aqui, quando se trata de doenças mentais, né? Uhum. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressivo, enfim. Não, essa parte Mas nutricional, também, Carlos, é até interessante, se uhum, você me permite, desculpa te uhum, interromper. Nos não, últimos, sei lá, 3, 4 anos, se fala muito nessa questão intestinal.
uma coisa que a gente chama de disbiose, que é a desregulação da microbiota, que são, para os leigos, são as Uhum, bactérias que vivem no nosso intestino. A gente tem milhões de bactérias que vivem no nosso intestino. E se existe alguma desregulação, isso faz com que os nutrientes necessários não sejam absorvidos. E isso porque a gente já se sabe que a grande maioria dos neurotransmissores cerebrais começam a ser produzidos no intestino. Tanto que se fala atualmente que o intestino é o nosso segundo cérebro. Você vê tanto que ele é importante pensando em saúde mental. Então, quem é muito uhum, constipado, quem tem muita diarreia, eventualmente vai ter algum transtorno mental associado, isso é fato. Então, essa uhum, questão intestinal é fundamental para o bem-estar. E isso é uma coisa que a gente aborda com todo paciente, como é que, é uma pergunta que eu sempre faço, se está evacuando mesmo, né? uhum. E com que frequência, enfim, essa parte intestinal, ela é uma grande preocupação nossa, e a gente tem, como profissional, a gente tem sempre que estar Uhum. atento em relação a isso, né? Sim, sim. Tiago, a gente tem que falar assim, como estava só complementando, né, e foi muito boa a sua intervenção em relação a importância, né, da questão nutricional, mas fala o seguinte, não só, gente, a terapia, não só a parte medicamentosa, existem outras áreas também que são fundamentais, assim como o nutricionista, Sim, uma, uma atividade isso física, aí. yoga, Sim. tudo isso são fatores que contribuem sobremaneira para você ter um controle de um transtorno ansioso, Então, se você pode né? fazer ter situações para te fazer bem, por que não? Por que que a gente negligencia a nossa saúde dessa forma? Então, vamos usar as armas que a gente tem para a gente ficar bem, permanecer bem e continuar bem, né? Uhum, sim, sim. Tiago, é uma outra questão também que me foi feita essa pergunta, eu achei super interessante, é se quando a pessoa tem a síndrome do pânico, se é possível ficar em lugares de aglomeração, com som alto, lugares barulhentos. Mas a gente já fala logo assim, olha, aglomeração, nem pensar nesse momento. Então, Longe de aglomeração, né? normalmente quem tem crise de pânico, Carlos, eu, eu particularmente, né, a gente trabalha com isso aí há muitos anos, então, né, esse relato é muito comum para a gente. A Uhum, crise é tão forte, tão intensa e tão ruim que a pessoa passa até medo de ter outra crise. Ela acaba tendo uhum, medo do medo, acaba ficando refém do medo, que é o termo bonito para isso, que seria agorafobia. Então a pessoa acaba tendo medo de passar mal. Então, normalmente, quem tem uhum, crise de pânico de mais de uma vez, normalmente evita, por si só, locais de muita aglomeração. Isso já é o. Você uhum, dificilmente vai ver alguém que tem crise de pânico é, enfrentar uma multidão e com segurança, a não ser que esteja em fase, né, de tratamento avançado, que faz o enfrentamento, que é uhum, importante, né, mas normalmente se evita locais de muita aglomeração para evitar o risco de passar mal, ter uma crise e não ter um socorro, uma recuperação mais rápida, né? uhum. Tiago, me fez lembrar também, a gente tem que falar nas lives, né? Por exemplo, o transtorno de ansiedade não tem cura, mas tem controle, né? A Isso aí. pessoa que Aham. busca. E tal. E eu lembro uma vez que você falou sobre o transtorno depressivo, que existe cura, sim. Embora, quando a gente fala em cura, é algo tão assim, Sim, talvez muito abstrato, né? Sim. muito abstrato, exatamente. Mas quando a gente fala especificamente assim, a gente sabe que a síndrome do pânico, ela faz parte de um quadro de um transtorno de ansiedade, né? Dentre outros, o transtorno de ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, enfim, tantos outros, né? Mas esses são os mais comuns. A gente pode falar de uma cura, já me perguntaram isso várias vezes, eu sei que a gente falou na live passada, especificamente sobre a cura, a melhora, vamos dizer assim, do síndrome do pânico. Sim, perfeitamente. Normal e comum acontecer isso. A partir do momento que você controla o transtorno base, que normalmente é a ansiedade, e o paciente consegue ter controle sobre seus pensamentos, Uhum, entender como funcionam os gatilhos, como a ansiedade, a crise se inicia,
pronto, acabou, não tem crise mais. Obviamente, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, mas normalmente quem tem a crise de pânico e faz o tratamento corretamente, certinho, tem um controle perfeito da Uhum, crise, né? uhum. E a gente tem tido essa experiência, né, Tiago, assim, de inúmeras pessoas que têm tido assim sucesso, pessoas que têm síndrome do pânico, transtorno de depressivo, mas exatamente isso, Tiago, quando a pessoa faz, ela é comprometida, basta assim, eu Sim, gosto muito de usar sim. essa palavra, né, quando a pessoa ela é comprometida, puxa vida, ela E, vai ter a cura, ela vai ficar tranquila, ele vai ter uma vida tanto normal, claro, tanto quanto outra pessoa. e a partir do momento que você vive o sofrimento, você quer melhorar, Carlos. Dificilmente você quer permanecer no sofrimento, Sim. né? E as crises costumam ser bem intensas Uhum, e eu digo até insanas, né? E a pessoa quer sair uhum. dessa crise, então ela se compromete a fazer o que precisa para não voltar a ter crise de novo. Sim. É a mesma coisa, Tiago, quando a pessoa pensa no suicídio, né? Ela não quer, na verdade, tirar a vida. Ela Sim, apenas quer eliminar a dor que ela o sente, né? sofrimento, isso O aí. sofrimento. Tiago, e assim, quanto tempo uma crise de pânico ela dura? E por quê, sim? Então, boa pergunta, Carlos. Normalmente é questão de minutos, 5, 10, 15, normalmente até 20 minutos. Essa é a média. Tem Uhum, pacientes que se estendem mais, outros são mais curtos. Isso é muito individual e depende de uma série de situações. Normalmente o que ajuda uma crise ir mais rápido, né, resolver mais rápido é técnicas respiratórias, respiração bem lenta e uhum, profunda, um bom suporte social, familiar, isso facilita. Só que na hora da uhum, crise, normalmente a gente não racionaliza, né, Carlos? uhum, Você tem toda a noção do que você precisa fazer, mas na hora da crise a respiração fica muito curta, superficial, que alimenta a crise, coração acelera, dormência, formigamento, dor no uhum, peito e você já acha que vai morrer e por mais que fale que não, acha que vai. Então a crise costuma ser bem a gente, o paciente normalmente não racionaliza, porque se racionalizasse ninguém teria crise, né? Então não uhum, racionaliza. Então o tempo é muito individual de cada um. Por mais que possa parecer pouco, 3 minutos, 5 minutos, para o paciente é uma eternidade e são minutos uhum, que um minuto não, para quem sofre a crise não dura 60 segundos. Um minuto parece que uhum. ter 200 segundos. Então Poxa é um vida. tempo muito grande e para quem está sofrendo, né, não tem como dimensionar. Eu costumo dizer que só, né, a gente torce para que isso nunca aconteça, né, mas Uhum. quem desdenha, quem não tem, não acredita ou acha que é frescura e tudo, é porque nunca teve. Porque a partir do momento que tiver, você se solidariza e acaba tendo empatia, né? Sim, com certeza. Tiago, uma outra pergunta que me foi feita durante a semana foi se o transtorno de pânico, se ele pode evoluir para um quadro psicótico, esquizofrênico. Não, não. Não tem nenhuma relação, não. Hum, Ansiedade, crise de pânico é uma coisa e esquizofrenia é outra. uhum, O ansioso, o crise de pânico, até de uma maneira mais grave, ele pode ter o que a gente chama de despersonalização, desrealização, que são situações que fazem com que você não tenha noção do ambiente, do eu, você fica meio desorientado, meio perdido, uhum, sensação de que, né, que você não está no seu corpo mesmo, e que é até bem comum acontecer isso nos ansiosos, né? uhum, Mas não tem nada a ver com questão de esquizofrenia, não, tá? uhum. Na verdade, a graça, eu acho que a crise de pânico, a pessoa não acha que vai morrer, ela tem certeza. Pois é, Realmente. Dona Graça, querida. E normalmente é assim, quem tá na crise, quem sofre a crise, cara, acha que vai morrer mesmo. Porque, Sim. né, é muito intenso, né? E por mais que fale que não, a pessoa acha que vai morrer mesmo, né?
A pessoa está perguntando aqui como é tratada a esquizofrenia atualmente, né? Só para não ficar assim, embora fuja um pouquinho, né, Tiago? Mas, Então, a esquizofrenia é tratada com medicação. É uma das poucas patologias que necessita de medicação de uma forma contínua. É uma doença que não tem cura, mas tem controle, e quanto mais cedo for o diagnóstico, o início de tratamento, melhor o prognóstico para o paciente, tá? Então, é uma patologia que pode ser controlada, mas depende muito de medicação e de uma família bem estruturada para fornecer a medicação e vigiar se o paciente está usando mesmo ou não. Tiago, é muito importante isso, Tiago, que você falou, muito importante mesmo. O cansaço físico, uma outra pergunta que fizeram, é um sintoma da síndrome do pânico? O cansaço físico. Então, o esgotamento pode ser uma consequência da crise, porque durante a crise, a descarga adrenérgica, né, da adrenalina, é tão intensa que depois da crise dá uma sensação de muito cansaço, fadiga e esgotamento. Então, o cansaço físico ele costuma acontecer posterior à crise, quando aquela descarga toda acaba, vai embora e você sente como se tivesse ido para a guerra, dores musculares, cansaço, fadiga. Isso é até muito comum de acontecer posterior à crise, né? Uma coisa também, Tiago, que é a pessoa que sofre de um transtorno ansioso, ela sempre pergunta uma coisa. Ansiedade e medo estão sempre associados, né? Você, de uma forma didática, Tiago, você poderia explicar melhor isso? Então, o medo é palpável, é real. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de altura, enfim. O medo é uma situação normal, por fatores específicos e concretos. A ansiedade, o medo é muito abstrato, muito irreal e muito inespecífico, e faz com que a gente tenha reações extremamente desproporcionais a situações. Então, medo é uma coisa normal, natural e que faz a gente reagir, né, de uma forma saudável a isso, seja fugir do perigo ou enfrentá-lo. E a ansiedade já é o sofrimento, muitas das vezes irreal e inespecífico, meio que sem lógica, né? Então, basicamente são essas as diferenças, assim, pensando de uma forma mais didática, né? Tá. Tiago, são tantas perguntas que estão surgindo aí, eu não estou pegando, não estou conseguindo pegar todas. Mas a pessoa fez uma colocação, não peguei o nome dela. Qual a abordagem indicada para um tratamento de transtorno do transtorno de pânico? Eu poderia até explicar, assim, dentro Sei, da psicologia. mas você tem mais propriedade. Mas veja bem, Tiago, fala-se muito. Hoje, assim, eu entendo uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma experiência clínica, eu vejo que essa pessoa estaria habilitada, assim como na área médica, um médico de um PSF, um médico de um pronto atendimento, ela estar também, de certa forma, qualificada a identificar, né, para poder entrar com a medicação ali e depois encaminhar para o especialista, no caso, um médico psiquiatra. Na psicologia, eu vejo que não seria diferente. Qualquer abordagem, desde que a pessoa milite nessa área também, seria assim, uma abordagem adequada. Porém, existe me falhou agora. Hoje, quando é ao vivo, assim, é chato por isso que não esquece o nome, né? Mas a terapia Aham, cognitivo-comportamental, né, hoje, assim, é muito utilizado para transtorno de depressivo, isso. transtornos ansiosos, e tem tido, sim, resultado muito interessante, sabe? A gente não pode descartar. E é uma metodologia, uma abordagem que ela pode ser usada também por outros psicólogos. Por exemplo, eu os utilizo, né? Eu as utilizo, as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, mas a minha formação inicial foi existencialista, né? Então, sou um Uhum. terapeuta existencialista, porém trabalho com a TCC também, que eu entendo que é uma ferramenta muito importante para poder ajudar a pessoa com transtorno ansioso, seja Ansioso. ele, né, depressivo, enfim. Sim. E o que você fala, Tiago, a respeito disso?
Então, o Pra... tratamento é o que a gente vem falando aí, basicamente, Uhum, em toda live. O tratamento envolve medicação e terapia. uhum, Essa dupla aí funciona muito bem e é bem efetiva para a grande maioria dos transtornos mentais. E para ansiedade, então, obviamente, é a dupla mais imbatível para isso. Existem estudos, né, que comprovam que a terapia com medicação é muito mais eficaz e efetiva do que um ou outro de forma isolada. Então, tendo as crises, já demonstra que é uma ansiedade mais avançada, talvez mais crônica, então necessita de intervenção uhum, tanto da psiquiatria quanto da psicologia. E como a gente uhum. vem falando em toda a live, né, Carlos, a gente não pode se isentar de outras práticas que nos ajudam Sim, demais sim, no controle de transtornos mentais, principalmente a ansiedade, que é ter uma boa alimentação, uma higiene do sono legal, uma prática religiosa que também é sim, fundamental, fundamental, fundamental. empatia, resiliência, motivação, enfim, Uhum. é o que a gente fala das engrenagens, né, Carlos? São engrenagens que juntas fazem com que o tratamento evolua de uma maneira Sim, muito mais fácil ou menos difícil, dependendo do paciente, né? é, é bem interessante isso, Thiago, me faz lembrar o seguinte, a gente não faz nada sozinho, sempre a gente precisa de alguém, né? Então, esse Sim, trabalho é multiprofissional, ele é muito importante, né? A gente não está aqui falando só da psicoterapia, como também não estamos falando só da parte medicamentosa com o a psiquiatria, mas está falando de um conjunto mesmo que hábitos são saudáveis, profissionais né? e hábitos saudáveis, isso. Tiago, é, é, a gente fala também da diferença, né? Como é que você apontaria, como você apontaria? Mas antes disso, eu lembrei de uma pergunta que foi feita, como descobrir os gatilhos? Eu não lembro também quem foi, que não deu para ver, mas não vou falar assim que é muito fácil, mas existe um processo, né? A questão maior é assim, durante o processo terapêutico, você poder Sim, identificar, trabalhando isso na sua terapia, identificar esse gatilho, porque a partir do momento que você começa a identificar, o caminho fica mais curto para uhum. você vivenciando aquele momento, você já entrar com exercício de enfrentamento Isso. E a esse reconhecer o problema. gatilho ajuda demais o tratamento, demais, demais, Sim, demais, né? sim, sim, sim. Tiago, então a pergunta seria assim: a diferença fundamental entre ansiedade e pânico. Então, o pânico é uma consequência da ansiedade, né? É, se- a pessoa ansiosa, ela vai, não tratada, vai ter a crise de pânico, que são esses ataques repentinos e inesperados de medo, de angústia, de que algo ruim vai acontecer, seja com gatilho reconhecido, ou não, seja na iminência de um perigo ou não. Então, o pânico, né, de uma maneira bem simples, é a ansiedade muito piorada e uma ansiedade não tratada, né? Ah, Danilo, tá bom, Cunhado. Obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta bem interessante, viu? Uhum. Fizeram uma outra pergunta aí, sai um pouquinho, mas nem tanto assim. Tiago, explica um pouquinho sobre transtorno de ansiedade generalizado. Então, o transtorno de ansiedade analisada, né, sigla TAG-TAG, nada mais é do que o transtorno de ansiedade. Existe a ansiedade normal, que a gente falou aqui mais cedo, que é normal e natural de todos. Quando essa ansiedade atrapalha a qualidade de vida e gera transtorno, deixa de ser uma ansiedade normal e natural e passa a ser o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o transtorno de ansiedade generalizada nada mais é, na prática, do que o nome bonito para ansiedade que necessita de tratamento, tá? Hum. Tiago, assim, a gente está chegando já no nosso finalmente, mas ainda tem algumas perguntas. A idade, você, na sua concepção, a idade, com a idade, assim, o avançar da idade, a crise de pânico, ela tem uma relação, ela diminui com o tempo, com a idade, ou não tem nenhuma relação? Não, cara, e se não for tratado, não vai diminuir, né? Pelo contrário, só vai piorar. Porém,
com o envelhecimento, a gente cria mais maturidade, a gente passa a reconhecer que tal situação gera desconforto, gera gatilho, e de forma consciente ou inconsciente a gente acaba evitando certas situações que nos geram desconforto. Então acaba meio que amenizando ou mascarando uma crise que poderia acontecer. Por essa questão de maturidade, conhecimento e, né, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais sabido, né? Uhum. Mas se não tratado, obviamente vai acontecer em qualquer idade, né? Né? Uhum. Mas normalmente quando a gente tem mais idade, a gente fica mais maduro e a gente acaba reconhecendo melhor essas situações, né? É o que a gente espera, né? Né? Maturidade, É, né? é maturidade, é verdade. Muitos não aprendem, né? Mas a grande Muitos não maioria aprendem. aprende. Grande maioria, quando a gente fala de Sim, maturidade é porque é diferente mesmo, né? Não é em sim, relação à idade em si, né, Thiago? sim, com Mas certeza. é bem interessante. Eu expliquei para essa Sim, pessoa exatamente isso, mas fiz questão de trazer essa pergunta, né? Porque a pessoa é idosa, puxa vida, eu acho que até pelo contrário, né, Tiago? A tendência, de repente, é piorar se ela não seguir isso aquilo que aí. deve ser feito, sim. Né? Uhum. Assim é para todas as outras doenças também, né? Com certeza. Se você não cuida no início, ela vai Só vai piorar piorar. consequentemente. Sim. É. Tiago, existem casos em que, mesmo a pessoa usando recursos da medicação e terapia, ela continua a ter crise? Sim, existe, Carlos. Você pode Isso, explicar, Tiago? isso a gente vê na nossa prática, né? A Uhum, pessoa que adere ao tratamento, usa a medicação certinho, faz terapia, e mesmo assim continua tendo crise. Normalmente isso acontece porque o problema externo, o fator desencadeante da crise, não foi sanado, não foi resolvido. Faz com que tenha falha na abordagem psicoterápica e acaba tendo falha no uso da medicação. Não no uso, mas no efeito medicamentoso. Porque, né, se a crise é causada por um gatilho X e esse gatilho não é resolvido, cada vez que passa, esse gatilho vai ficar mais intenso, né? A medicação pode uhum, amenizar, a terapia pode amenizar, mas se o problema continuar, as crises podem acontecer mesmo usando medicação e fazendo terapia. Pode não ser na mesma uhum, intensidade, mas pode acontecer sim. Porque, né, uhum, teoricamente, né, Carlos, a gente tratando uma crise de pânico, a gente está tratando sintomas, né, e não causa. uhum, Então, uhum, né, se a gente não ficar tratando só sintoma, a gente vai ficar meio que enxugando gelo sem ter muito resultado. Então, o objetivo sempre é buscar a causa uhum, para evitar que aconteça o sintoma. Então, se a pessoa não busca resolver ou fica de mãos amarradas sem conseguir resolver, bem provável que continue tendo as crises. Talvez não na mesma intensidade, por medicação e terapia, mas pode permanecer sim. uhum. É bem interessante, Tiago, isso, que no processo psicoterápico a gente tem assim sinalizado muito, porque existem pessoas que já estão num quadro bem avançado, né, medicamentoso, está tomando certinho, a gente percebe a melhora no processo terapêutico também, mas às vezes alguma coisa que agarra, sabe? E eu sempre uso uma frase, olha, você tem dois suportes fundamentais na sua vida. Um é a parte medicamentosa, que a parte medicamentosa está certa, está correta, né? E a parte psicoterápica. Faça, qual é a sua parte agora? Né? Então, falta também, às vezes, aquela ação da própria pessoa, porque é como se a pessoa estivesse esperando só o resultado da psicoterapia e da medicação, mas ela fica com os braços cruzados, aguardando não sei o quê. Então eu sempre falo, olha, você com esses dois suportes, pode ir, vai, enfrenta. Qualquer que seja o problema, você tem a terapia. Você vai trabalhar essas questões na terapia. Então eu quero aproveitar o ensejo, Tiago, para essas pessoas que estão no acompanhamento psicológico, né, a terapia, está tomando a medicação e que de alguma maneira não está vendo ainda, conseguindo enxergar um resultado eficaz, faça um esforço, tenta trabalhar bastante na terapia e faça sua parte no sentido do enfrentamento acerca daquele problema.
Porque sim. às vezes a pessoa fica esperando muito pelo medicamento A, B ou C, às vezes reclama com o médico dela, ah, preciso de troca de remédio, esse remédio, ela atribui tudo à medicação, né? Mas fundamentalmente o processo terapêutico é justamente isso que você falou, Tiago, trabalhar sobremaneira a causa, o E a problema gente em fala isso si. para os pacientes, né? Que tratar a ansiedade só com medicação pode ter um resultado, mas costuma ser muito fugaz. Uhum. Eventualmente provavelmente vai voltar a fazer tratamento de novo. Então, precisa da terapia para o tratamento ser muito mais efetivo e duradouro, né? Sim. Aí eu falo e falo isso com, sempre falo isso, olha, vai à luta, vai adiante, sem medo, combater esse medo, porque o que acontecer, você volta para sua terapia, você conversa com o seu médico, enfim, né? Dá Sim, tranquilo, eu tenho assim a plena convicção de que a pessoa ela obtém o resultado assim de uma forma muito eficaz quando ela leva a sério o tratamento e, sobretudo, quando ela mesma se predispõe a fazer aquilo que ela precisa fazer. e além Às disso, vezes, Carlos, desculpa. E além não, disso, pode ir. a gente não pode esquecer também que quem convive com, com a pessoa que tem crise de pânico tem um papel fundamental nisso. Não de. Porque lidar com quem tem crise não é fácil, né, Carlos? Não é fácil. Mas quem convive não precisa ficar enchendo de pergunta, que isso vai gerar mais ansiedade, mais nervoso e piorar a crise. Muitas das vezes, só ficar do lado, demonstrando que está ali porque precisar, que pode contar, que tem apoio, às vezes é muito melhor do que ficar enchendo de pergunta e não precisa ficar assim, Sim, vamos, fica. Não. Às vezes só está do lado. Ouvir, dar atenção também é uma forma importante de amor. E tentar distrair uhum, sempre, né? Tentar fazer com que faça coisas que goste, que pense em coisas que goste. Mas o principal é estar presente, estar do lado e demonstrar para a pessoa que se ela precisar, você está ali a hora que for. Então isso é muito importante para quem convive, né? é assim, a gente tem falado isso, né, Tiago, sempre, né? Sim, Então, o fato de você estar ao lado ali, basta segurar a mãozinha, né? A sua isso presença aí. ali já é um sinal de amor, de carinho, de respeito. Isso Pronto, aí. basta isso, né? E Ah, para quem sofre de crise, só rapidinho, cara, para o Instagram não sim, fechar a sim. gente. Uhum, Algumas dicas aí para quem sofre de crise. Siga as orientações, sejam médicas, psicoterápicas, nutricionais, faça o tratamento corretamente. Procure grupos de apoio, seja online, seja físico. Os neuróticos anônimos, né, ajudam muito também. uhum, Evitar o uso de bebida alcoólica, drogas, medicações para inibir apetite, evitar o exagero no café, praticar uma atividade física, é, praticar boas ações, seja altruísta, melhorar a qualidade de sono e principalmente uma prática religiosa. Independente de qual seja a sua religião, pratique, aumente sua fé, reze, ore, enfim, isso ajuda muito no tratamento também, tá? uhum. Legal, Tiago. Até acrescentando, já que eu vi aqui uma pessoa dizendo um amor cura. Realmente, o Sim, amor é com base de certeza. tudo mesmo, né? Sim, E, e é interessante, Tiago, quando você fala isso, né? Mais uma vez a gente reforça isso, né? Porque às vezes a pessoa deposita tanta confiança dela na medicação ou na terapia em uma única coisa que ela esquece de fazer tantas outras coisas que vão agregar valores, isso aí. né? Quando a gente fala até do mais simples, eu lembro de você desde a primeira live, eu falando, olha, a atividade física ela é essencial para todos, principalmente para quem tem transtorno de ansiedade, Isso aí. transtorno depressivo. Então, como a atividade física é importante, como a alimentação saudável ela é importante. Com certeza. Tudo isso, como a gente falou, né, anteriormente, são fatores preponderantes para uma diminuição de uma ansiedade, né, de um transtorno ansioso. Sim, É o chamado controle que a gente fala, né? isso aí. Então, existe controle? Existe, mas existem outras ferramentas também importantes,
como você sempre destaca, Tiago, a síndrome do pânico, principalmente, uma atividade de yoga, né? Sim, Que trabalho fascinante que é, né? sim, ensina a respiração abdominal, evita a crise de pânico, Uhum, né? sim. Tiago, uma sugestão para a próxima live, já que a gente está terminando. Uma sugestão? Então, Sim, de tema. boa pergunta, Carlos. Eu tenho pedido muito para a gente falar sobre autismo, sobre transtorno de neurodesenvolvimento, que a gente não falou ainda sobre autismo, né? Uhum, pode ser. Transtornos de personalidade, borderline, também a gente tem muita gente pedindo. Uhum, Os transtornos alimentares, né? Bulimia, anorexia, uhum, compulsões de maneira geral. E o que mais me uhum, pedem é droga, né? Falar sobre álcool e drogas. É o que mais uhum. me pedem aqui. Então, temas a gente tem um monte aí, né, Carlos? É, Então, né? então, Tiago, vou escolher aqui. Você que é o nosso mestre de cerimônia, né? Então tá, então vamos escolher aqui álcool e drogas, Sim, tá? A gente vai falar sobre. E a gente, no decorrer, a gente vai falando sobre outros temas também, que são importantes, citados por você. Né, Tiago, olha, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe. amém. Obrigado, Fátima, melhoras divino. Que Deus esteja com vocês, usando aí a equipe médica para melhor orientar no tratamento de vocês e de tantas outras pessoas que estão também acometidas desse mal aí, eu chamaria o Sim. mal do século, que é do Covid-19, né? Obrigado, Tiago, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanham e até a próxima live, né, Tiago? Isso aí, agradeço a presença de todos e estaremos juntos aí daqui a 15 dias. E podem ficar tranquilo que esse projeto nosso aqui já virou permanente, né, Carlos? Então, Isso. mesmo que a pandemia acabe, continuaremos a partilhar conhecimento e informação em prol aí de saúde para todo mundo, tá? Então, todos os temas serão abordados de uma maneira sequencial, então podem ficar tranquilo em relação a isso, tá? E só para dizer também, Tiago, que a nossa live ela fica registrada aí na chave da questão. É só acessar o mesmo link Sim. que ela vai ficar registrada lá, tá? Eu vou logo ao término, eu vou salvar aqui, tá? E ela vai ficar registrada lá, tá bom? Tiago, um abraço grande, viu? Que Deus te Abraço, meu abençoe, amigo. você e sua família. Para vocês Tchau. também. Um abraço na lindona sua aí, tá? Obrigado, igualmente. Tchau.